Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, dá o like para que outras pessoas que ainda vivem aí na religião, servindo a homens, venha ter o entendimento do ministério do Espírito e venha adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo em suas obras que foram consumadas em 7 dias, que foram feitas em 7 dias, e que ele se manifestou e que no ano 70 acabou as suas manifestações e que ele se fez um único em todos. Abençoados, vamos dar continuidade aqui à nossa mensagem, da qual tem como graça, da qual tem como tema graça, o evangelho que os evangélicos rejeitam. E hoje nós estamos aqui na parte 5 e eu vou ser bem breve. Vou ler para vocês aqui a nossa última leitura foi Hebreus 4:12, né? Do qual eu expliquei para vocês, em que diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz e que é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes e que penetra em sua alma e no seu espírito, dividindo juntas e medulas e te dando entendimento. E que, infelizmente, os chamados evangélicos, os chamados católicos, todos os religiosos, eles não conseguiram entender o que significa uma coisa eficaz. E eu expliquei para vocês, dei como exemplo, né? Você tá com dor de cabeça e tomar um comprimido e passar a tua dor de cabeça. Então, esse comprimido, ele foi eficaz. Você não precisou de mais nada. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, abençoado. Quando você diz e lê cheio de autoridade, sem ter entendimento de nada, por isso que ele diz através do profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que coração, Lira? Esse coração do qual o profeta se refere, o coração da Bíblia, não é esse coração que pulsa sangue. É o entendimento. Ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu entendimento. Entende? É o povo de Deus, né? O povo de Deus, os espíritos revestidos de carne, não conseguem entender de que Deus, né? Antes dele, nada existia e que ele fez todas as coisas. E você não entendeu ainda, em pleno século 21, o que é viver por fé. Entende, abençoado? Abençoado, mais uma vez, viver por fé não é fazer nada. Viver por fé não é ver nada, abençoado. É tu crer. Não é para tu ver. Quem queria ver foi Tomé. Tomé que queria ver. Porque estava ainda no ministério físico. Jesus de Nazaré estava ainda no cumprimento da lei e dos profetas. Então ele só creu quando viu a mão furada. Então o religioso, o crente, o católico, ele diz que vive por fé, mas ele quer ver, ele quer fazer. Não é para tu ver, abençoado. Não é para tu fazer nada. Não é para tu ter ladrão como pastor. E nem padre como pedófilo. É para você ter somente Cristo já habitando em você,
Você não vê, mas é para tu crer, abençoado. Isso é viver por fé. Viver por fé é você crer e entender que tetelestai, está consumado, significa, do grego, não há mais nada a fazer. É para tu crer. O justo viverá por fé. Está lá em Romanos. Paulo pregou aos romanos. Então, vocês, além de não ter fé, né? Vocês ainda estão vivendo como judeus e dizendo que a fé sem obra é morta. Abençoado, quem falou isso foi Tiago. Abençoado, olha, sinceramente, eu não culpo vocês, porque eu já fui daí, por você não ter entendimento de nada. Por quê? Porque você foi para a igreja com um entendimento arcaico, querendo buscar Deus, querendo aceitar Deus. Por quê? Porque você aprendeu assim. E você tem que fazer o quê? Você tem que jogar tudo isso no lixo, abençoado. Ninguém aceita Deus. Foi Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, que a gente prega para vocês, e aí tu vai aceitar Jesus amanhã, porque bebeu cachaça hoje. Abençoado, eu aceitei Jesus 500 vezes, e bebia cachaça, e ia de novo, e voltava, e ia, e voltava, e o pastor recebia por quê? Porque ele queria era meu dinheiro, abençoado. Ele queria o meu dinheiro, esse ladrão, que não vai ver mais nunca. Então, abençoado, eu vou falar para vocês hoje aqui, Paulo, quando era igual a vocês. Paulo, ele já foi um religioso. Paulo, ele se converteu no judaísmo, e antes disso, Paulo era perseguidor da igreja de Deus, como esses canalha que estão aí fora. Todos eles. Quem tem igreja tem empresa, tá? E ele é contra Deus e ensina você a viver contra Deus. Persegue os filhos de Deus, os eleitos de Deus, que estão misturados. Junto com esses filhos da perdição. Todos esses caras que estão aí, tanto assim de saia como de paletó, são tudo filhos da perdição. Porque não é possível o cara te roubar, pedindo dinheiro em nome de Deus, e ele não entende de que ele tem casa, ele tem carro, ele tem fazenda, ele tem boi, ele tem helicóptero, ele tem emissora de televisão, e ele sabe que esse dinheiro foi roubado de você, abençoado. Como é que um desgraçado desse pode ser de Deus? O filho de Deus, ele pode até fazer, abençoado, alguma coisa da carne, mas o Espírito vai todo o tempo cutucar ele, abençoado, e dizer, olha, você não, isso que tu está fazendo aí não está certo não. Por quê? Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. O Filho de Deus, quando ele faz as coisas, abençoado, ele se arrepende, porque o Espírito está todo o tempo lá contra o que ele fez e dizendo, olha meu irmão, tu é filho de Deus, tu não pode fazer isso aí não. Deixa de roubar o povo, ladrãozinho. Como ele não tem o Espírito de Deus, então esse tal não é dele. E são o quê? Ladrão, salteadores, feiticeiro, macumbeiro. Só isso. Então, olha, Gálatas 1,13. Falando aqui de Paulo, né? Vou ler para você aqui Gálatas 1,13. Do 13 ao 16. E vou parar somente nisso. Vou ler só o capítulo 1 de Gálatas. E vou ler o versículo do 13 ao 16. Presta atenção. Aqui é Paulo, não falando comigo e não falando contigo. Ele escreveu aos Gálatas. E tu vai ler para quê, Lira? Justamente para entender que não está falando comigo.
que isso daqui eu não posso aplicar em mim, como faz o teu ladrão. Simplesmente, a Bíblia, mais uma vez, inteligente, é um conjunto de livro vencido, que virou história. A Bíblia inteira virou história. São livros históricos, do qual é para você ler, para entender que você é depois de tudo feito, e é para tu viver só por fé, abençoado. Não é para tu praticar nada. Quem praticou foi os judeus, e já está com mais de 2000 anos. Eles que tinham que tocar em Deus. Deus já tocou em nós, abençoado. Deus já habita em nós. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Que o teu pastor só te prega maldição, te chama de ladrão, ameaça com o devorador, com o diabo, com Satanás, com o inferno. Esse desgraçado. Gálatas 1,13. Olha, Paulo falando dele mesmo, tá? Presta atenção. Que Paulo, antes de Paulo conhecer a graça, antes de Paulo conhecer o ministério do Espírito, como nós vivia na mão dos homens. Só que Paulo, ele estava do outro lado, ele era o cão guloso. Entendeu, abençoado? Ele obedecia o pastor presidente, que era o sumo sacerdote da lei, e pegava carta para prender pessoas. E que Paulo, ele consentiu até com a morte de vários irmãos, como de Estevão e outros. Os cão gulosos diziam: Paulo, esse cara aqui, ele vai ter que ser morto. E Paulo, então pronto, então mata. Então Paulo, ele concordava em o ladrão da época em matar fisicamente. E hoje todos do qual tem religião estão mortos espiritualmente, porque não vivem em Cristo. Cristo não é Jesus de Nazaré, pessoal. Deus não é o Jesus de Nazaré mais. Já foi. Como assim, Lira? Tá maluco? Tá doidão? Que tiro foi esse? Abençoado. Jesus de Nazaré foi a segunda manifestação de Deus em carne. Passou, abençoado. Passou. Ele entregou o reino ao Pai, e aí se fez um único em todos. Através de quê? Através do cumprimento de toda a escatologia. Entende? Tudo que Jesus de Nazaré veio fazer, ele fez. E aí acabou a manifestação de Deus, abençoado, de Deus, como filho. É um só, não é três. Que o cara está te roubando 30%, abençoado. 10% do Pai, abençoado. Que foi quem? O Deus de Israel. Espírito. E aí o cão guloso pega mais 10% de quem? Do Filho. Quem era o Filho? A segunda manifestação do Pai. Deus. Em carne. E a terceira manifestação, Espírito. Como sempre foi. Voltou o que sempre foi, abençoado. Acabou essa manifestação. Não tem mais nada para fazer. É só para tu crer. Entendeu, inteligente? Então, olha, Gálatas 1:3. 14 minutos já. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Porque ouviste, olha. Paulo está falando com os Gálatas, tá, pessoadinho? E nós? Ele está dizendo, porque ouviste. Por quê? Por que eles lá, o Gálatas, ouviste falar em Paulo? Porque eles existiam. E nós? Nós estamos conhecendo a história de Paulo agora, nessa geração. Por quê? Porque nós só existimos nessa geração. Ô inteligente, doutor. No tempo de Paulo, abençoado,
Era só aquelas pessoas que existiam naquela geração. Que geração? Do ano 70. Naquele século. Tem nada a ver conosco. Se isso aqui fosse para nós tínhamos que estar lá. Há 2000 anos atrás. Infeliz. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. O que era judaísmo? A lei de Moisés, abençoado. A lei de Moisés. O ministério de condenação e morte, onde vocês estão. Estão tudo morto. Vocês, religioso. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Você está vendo, né? Que Paulo aqui está fazendo uma confissão, abençoado, do que ele foi. Do que ele foi quando, Lira? Vivendo na religião. Essa macumba que está aí fora. E o cara, quando você está lá, todo mundo é teu amigo. Todo mundo te abraça, te beija. E se você tiver uma Hilux, aí é que o cara te beija mesmo. Porque tudo aí é interesse. E se você sair de lá? Queima ele, Jesus! Queima ele! É isso. Por quê? Porque isso aí é o ministério de condenação e morte. Isso daí só tem ira, que é a lei de Moisés. Entendeu, abençoado? Então Paulo está dizendo para ele lá que ele era perseguidor da igreja e ele devastava. Que é o que o cão guloso, que é o que o cão de saia, que é o que o cão ólogo faz hoje. Devasta, deixa você sem nada. 14. E na minha nação. Você está vendo que Paulo era judeu. Ele está dizendo na minha nação. Que nação? Qual era a nação que existia? Só eles, abençoado. Só Israel. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele quer dizer com isso o que, Lira? Ele quer dizer que na nação dele, né? Com relação à lei, com relação à sabedoria, com relação a pregar muito, a roubar muito, que ele era o cara. Que é o que esses cães estão aí achando que é alguma coisa. E Paulo diz, olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, a muitos da minha idade. Você está vendo que Paulo, aqui na religião, ele era cheio de polpa. Ele era cheio de orgulho. Ele está dizendo que na idade dele, meu irmão, não tinha ninguém. Era ele o cara. É o que diz esses cães aí, esses ladrão. Porque eu estudei, porque eu sou teólogo, porque eu sei falar bonito. Você é um enganador, seu infeliz. Você não é nada. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Então ele está dizendo que da idade dele não tinha ninguém. Ele era o cara. Sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Tu é doido, meu irmão. Em pleno século XXI, né? Depois de 20 séculos, né? Os crentes estão vivendo como judeus e eles são zelosos da macumba do pastor deles, do ladrão deles. Entendeu? Não pode andar de camiseta, não pode andar de bermuda, não pode comer maionese, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir à praia, não pode ir ao cinema, não pode. Por quê? Zeloso, é santo, quer ser santo, canela de fogo. De santo tu não tem nada. E todas essas coisas que o teu ladrão proíbe, bota um rastreador nele aí e rastreia eles, todos esses ladrão aí, dia de segunda-feira, para tu ver onde é que eles estão, tomando uísque com água de coco. Vai lá, é a segunda-feira, é a folga dos garçons.
Então, ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem sentença, não consultei carne e sangue. Olha, deixa eu te explicar isso aqui. Até o 15, né? Paulo diz que ele era zeloso, né, das tradições do pai dele, da religião. É o crente Gabriela, né? Você diz assim, meu irmão, não é para viver por obras, não é para ter pastor, não é para ter igreja, não é para tu ter nada, é para você ter Cristo. Sabe o que o infeliz diz? Ele diz assim, mas a minha mãe era assim, o meu pai era assim, e eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. É o crente Gabriela. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Fica aí, infeliz, sendo roubado. Fica aí sendo enganado. Fica aí chamando Deus de mentiroso. Fica aí pegando Deus, transformando ele num mendigo, dizendo que ele precisa da tua merreca. Que quem precisa é você, que não está comendo mais nem ovo. E que você não consegue entender. Quando chega o entendimento para você, você diz que é mentira. Não aceita. Então, por isso que a mensagem é graça. O evangelho que os evangélicos rejeitam. Não aceita. Não aceita. Você chega para o infeliz desse, diz assim, olha, cara, Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Paulo não está falando comigo. Paulo não está falando contigo. Paulo está falando com os romanos, da geração dele, com o tempo dele. E para que tu está falando, Lira? Inteligente, mais uma vez, eu estou lendo para levar o teu entendimento que tu não existia, que isso já tem mais de 2000 anos, e quando tu nasceu, inteligente, neste século, tu já nasceu com tudo, tu já nasceu como corpo de Cristo, tu já nasceu como morada de Deus, tu já nasceu como sendo dono de, como Deus sendo dono de você, você já nasceu no Espírito Santo, você já nasceu abençoado, entendeu, inteligente? É isso, e é para tu crer, que você diz que é mentira. E vai para onde, Lira? Se batizar na água do teu ladrão, da sinagoga dele, da empresa, cheio de micróbio. Entendeu, abençoado? É isso. E você não aceita. Então, Paulo aqui, até Paulo receber a graça de Deus, Lira, o que é a graça? Um favor imerecido. Nós não merecemos, ele já fez tudo. É para você crer. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu conheci a graça, até a quarta-feira, eu tinha ido para Macumba, chamada igreja. Quando era para voltar no domingo, e durante quarta, a partir de quinta-feira, eu conheci a graça. Nunca mais eu fui na Macumba. Eu nunca mais andei na Macumba. Que Macumba, Lia? A empresa dos homens, que ele chama de igreja. A feitiçaria. O roubo, o assalto. Entendeu, abençoado? Então foi isso que aconteceu com Paulo. Quando ele diz aqui, ó, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, ó, sem detença. Sabe o que é sem detença? Sem vacilar. Sem ficar contra. Entendeu? Sem fraquejar. Recebeu, recebi. Eu aceito. Pronto, agora eu entendi. Eu já tinha desconfiança. E agora eu já entendi tudo, abençoado. Eu já entendi tudo o que é para viver por fé. Eu já entendi tudo. Que Deus, ele não pode dar glória para homem. Ele não pode pegar um ladrão desse aí e botar ele aqui como representante dele. Para roubar as viúvas, para roubar as pessoas assalariadas,
né? Em nome de Deus. Jamais ele faria isso, abençoado. Jamais ele faria isso. E por isso que ele não divide a sua glória, que ele fez tudo. E era para você crer, e você não crê, e você diz que crê em Deus, vive aí falando de Deus. Oh, glória! Sabe o que é isso? Carne friboi, mais nada. Você não tem entendimento de nada. Nada, 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 nada. E enquanto você não entender que você não é nada, você não vai entender de que você é um eleito, de que você é um espírito revestido de carne, de que você não está aqui nessa terra para ter uma experiência espiritual, porque você já é o espírito. Você está aqui participando de carne e sangue e tendo uma experiência humana, abençoado. É totalmente o contrário dos teólogos, dos doutores analfabetos prega. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Olha, sem detença, não consultei carne e sangue. O que é carne e sangue? Consultar os doutores, consultar o presidente, consultar a lei de Moisés. Não, ele atropelou tudo, ele entendeu tudo. Quis saber de mais nada. Só da graça, ministério do Espírito, viver por fé, adorar a Deus só em espírito e verdade. Joga o teu ladrão fora, joga a tua igreja fora, entendeu? E joga esse teu Jesus da religião também fora, no lixo. Por que tu fala isso, Lira? Porque esse Jesus dos evangélicos, esse mendigo, não existe. O Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia é aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas e que antes dele nada existia e que ele fez tudo e que você chama ele de mentiroso e quer fazer. 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, da qual era o quê? Que era a terra dele. Então, abençoado, olha, eu vou parar por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas que estão no engano venham, como nós, ter o entendimento do Evangelho e viver adorando a Deus somente em espírito, em verdade, crendo no que ele já fez. Não é para ter e não é para fazer nada. É para você ter Cristo. É para você ser cristão. Quem é cristão serve a Cristo, abençoado. Não tem homem. Entende? E nem tem cão de saia. Graça e paz.